Você já percebeu como algumas pessoas conseguem guardar dinheiro com facilidade, enquanto outras gastam quase tudo sem perceber? A maioria acredita que isso acontece por falta de disciplina, mas a verdade é bem mais estranha. O maior inimigo da sua carteira pode ser o seu próprio cérebro, e ele nem está tentando te prejudicar. Na verdade, ele está fazendo exatamente aquilo para o que foi criado: sobreviver. Só que existe um problema. O mundo mudou muito mais rápido do que o cérebro humano. Milhares de anos atrás, não existia cartão de crédito, não existia loja online, muito menos promoções aparecendo o tempo todo na tela do celular. Naquela época, encontrar comida era difícil. Por isso, o cérebro aprendeu uma regra muito simples: se encontrar uma recompensa, pegue agora, não espere, porque amanhã ela pode não existir mais. O problema é que essa programação continua funcionando até hoje, só que as recompensas mudaram. Hoje elas aparecem em forma de promoção, desconto, frete grátis, cashback, oferta por tempo limitado, últimas unidades. E sem perceber, o seu cérebro interpreta tudo isso como uma oportunidade que não pode ser perdida, mesmo quando você nem queria comprar nada. É por isso que tanta gente abre um aplicativo só para dar uma olhada e alguns minutos depois já está digitando a senha do cartão. Parece falta de controle, mas na maioria das vezes é apenas o seu cérebro seguindo um instinto que funcionava muito bem milhares de anos atrás. Só que hoje, esse mesmo instinto pode estar esvaziando a sua conta bancária. E isso é só o começo, porque existe um mecanismo ainda mais poderoso que faz você querer comprar de novo e de novo, mesmo sabendo que não precisa. E sabe qual é a parte mais curiosa? O seu cérebro não gosta apenas de comprar, ele gosta da expectativa de comprar. Pensa na última vez que você pediu alguma coisa pela internet. Antes mesmo da encomenda chegar, você já estava imaginando como seria abrir a caixa. Essa expectativa gera uma sensação muito boa. E existe um motivo para isso. Quando o cérebro acredita que uma recompensa está chegando, ele libera dopamina. Muita gente pensa que a dopamina é a substância da felicidade, mas isso não está totalmente certo. Na verdade, ela funciona mais como uma substância da motivação. Ela faz você querer continuar, faz você procurar, faz você clicar, faz você adicionar mais um produto ao carrinho. É por isso que navegar em uma loja online pode ser tão viciante. Você passa de um produto para outro, depois outro, depois outro. Sem perceber, já faz meia hora que você está olhando coisas que nem precisava. E mesmo que você não compre nada, o cérebro continua recebendo pequenos estímulos. Agora imagina o que acontece quando aparece um desconto, depois outro, depois um cupom, depois frete grátis. Cada novidade mantém a sua atenção por mais alguns segundos. E é exatamente isso que os aplicativos querem. Quanto mais tempo você fica olhando, maior é a chance de comprar. Reparem em uma coisa: os aplicativos nunca mostram só um produto, eles mostram dezenas, depois centenas. E quando você termina de olhar, sempre aparece outra recomendação. É como se não existisse um fim. Isso acontece porque o cérebro gosta de explorar novidades. Os psicólogos chamam isso de busca por novidade. Em palavras simples, o cérebro sente curiosidade por aquilo que ainda não conhece. É por isso que você pode abrir um aplicativo sem intenção nenhuma e poucos minutos depois estar convencido de que encontrou uma oportunidade imperdível. Só que muitas vezes essa oportunidade nem existia. Ela foi criada para parecer especial. E o mais impressionante é que quase todo mundo acredita que está totalmente no controle enquanto compra. Mas na prática, boa parte dessas decisões já começou muito antes de você clicar em comprar agora. No próximo ponto, agora pense em uma situação muito comum. Você abre uma loja online, sem pressa, só para dar uma olhada. Você não tinha intenção de comprar nada, mas de repente aparece um relógio contando o tempo. Oferta acaba em 9 minutos. O seu coração acelera um pouco. Sem perceber, você começa a pensar: e se eu perder essa promoção? Nesse momento, o seu cérebro para de pensar no dinheiro e começa a pensar na perda. Isso acontece porque perder dói mais do que ganhar. Parece estranho, mas é verdade. Se alguém te der 100 reais, você fica feliz. Mas se perder 100 reais, a sensação ruim costuma ser muito maior. O cérebro odeia perder oportunidades, e as empresas sabem disso. Por isso usam frases como últimas unidades. Restam apenas 5. Mais de 1000 pessoas estão vendo este produto. Oferta válida somente hoje. Essas mensagens não aparecem por acaso. Elas foram colocadas ali para acelerar a sua decisão. Quanto menos tempo você pensar, maior é a chance de comprar. Agora reparem em outra coisa. Você já entrou em um supermercado para comprar apenas pão e saiu com uma sacola cheia? Chocolate, refrigerante, biscoito, sorvete e até coisas que nem estavam na lista. E isso acontece com muita gente, porque o cérebro toma várias decisões por impulso, principalmente quando está cansado. Depois de um dia inteiro trabalhando, é muito mais difícil dizer não. Por isso tantas compras acontecem à noite. Você sente que merece uma recompensa e, por alguns minutos, comprar realmente faz você se sentir melhor. O problema é que essa sensação desaparece muito rápido, mas a fatura continua chegando. E é aí que muita gente entra em um ciclo. Compra, se sente bem, a sensação acaba, compra de novo. Sem perceber, o cérebro transforma isso em um hábito. E quebrar um hábito é muito mais difícil do que parece, porque você não está lutando apenas contra uma vontade, está lutando contra um comportamento que o cérebro repetiu dezenas ou até centenas de vezes. E é exatamente por isso que controlar os seus gastos não depende apenas de força de vontade. Existe uma estratégia muito mais inteligente, e é sobre ela que você vai descobrir agora. Mas existe uma boa notícia: o seu cérebro pode ser enganado. Do mesmo jeito que ele aprende um hábito, ele também consegue
aprender. Só que quase ninguém faz isso da maneira certa. A maioria tenta resolver na força de vontade, e esse é o primeiro erro. A força de vontade funciona, mas só por um tempo. Depois de algumas horas, ela começa a acabar. Agora pensa, quando você tá cansado, com fome ou estressado, você toma decisões melhores ou piores? Na maioria das vezes, muito piores. É por isso que tantas compras acontecem depois do trabalho, ou tarde da noite. O cérebro está procurando qualquer coisa que gere uma recompensa rápida, e comprar é uma delas. Então, em vez de lutar contra o impulso, o segredo é impedir que ele apareça. Por exemplo, já percebeu como comprar fica muito mais fácil quando o cartão já está salvo? Um clique, uma senha e acabou. Agora imagine o contrário. Você precisa levantar, pegar a carteira, procurar o cartão, digitar todos os números, conferir, pensar de novo. Parece pouca coisa, mas esses poucos segundos fazem muita diferença, porque dão tempo para a parte racional do cérebro entrar em ação. Muitas compras acabam exatamente aí, antes mesmo do pagamento. Outro truque funciona ainda melhor. Nunca compre no mesmo minuto em que sentir vontade. Espere 10 minutos, 1 hora ou até o dia seguinte. Pode parecer simples, mas acontece uma coisa curiosa. Depois de algum tempo, boa parte daquela vontade desaparece e você percebe que nunca precisou daquele produto. As empresas sabem que isso acontece, por isso tentam acelerar você o tempo inteiro. Última chance, compre agora. Oferta termina em 5 minutos. Quanto menos tempo você pensar, maior é a chance de gastar. Por isso, às vezes, a melhor decisão financeira não é comprar mais barato, é simplesmente esperar, porque quando o impulso passa, a lógica finalmente consegue falar mais alto. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas economiza sem nem perceber. E talvez seja justamente aqui que a maioria das pessoas se engana, porque elas acreditam que gastar dinheiro é uma decisão puramente racional, como se você sentasse, pensasse, analisasse e só depois comprasse. Mas na prática, quase nunca funciona assim. Grande parte das decisões financeiras acontece no automático. Você vê, você sente, você reage. E só depois o cérebro tenta criar uma explicação lógica. É por isso que duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário e ainda assim terem vidas financeiras completamente diferentes. Uma consegue guardar dinheiro, a outra não consegue entender para onde ele foi. A diferença nem sempre está na inteligência, nem no esforço. Muitas vezes está nos hábitos. Porque hábitos não exigem pensamento, eles exigem repetição. Pense em alguém que compra café todos os dias. No primeiro dia foi uma escolha, no 10º virou costume, no 100º virou automático. E o mais impressionante, o cérebro adora o automático, porque pensar cansa, decidir cansa, analisar cansa. Então ele cria atalhos. Só que alguns desses atalhos funcionavam muito bem no passado e funcionam muito mal no mundo moderno, porque hoje você não luta contra a falta de comida, você luta contra o excesso de estímulos, promoções, anúncios, notificações, cupons, descontos, parcelamentos, tudo competindo pela sua atenção. E quanto mais cansado você está, mais fácil fica perder essa batalha. Talvez seja por isso que tantas pessoas acreditam que são ruins com dinheiro, quando na verdade elas estão enfrentando um sistema inteiro projetado para capturar a atenção delas. E a parte mais assustadora é que isso funciona. Funciona muito bem, porque ninguém acorda pensando, hoje eu vou tomar uma decisão financeira ruim. As pessoas simplesmente seguem um impulso, depois outro impulso, depois mais outro. Até que um dia olham para a conta bancária e se perguntam, onde foi parar o meu dinheiro? E talvez essa seja a pergunta errada, porque o problema nunca foi apenas para onde o dinheiro foi. O verdadeiro problema é entender quem estava tomando as decisões o tempo todo. E quando você percebe isso, começa a enxergar compras, promoções e dinheiro de uma forma completamente diferente. Talvez a conclusão mais estranha de todas seja essa. O dinheiro nunca foi apenas sobre dinheiro. Ele sempre foi sobre comportamento, sobre emoções, sobre impulsos, sobre decisões que você acredita estar tomando de forma racional, mas que muitas vezes começaram muito antes de você perceber. Pense em quantas vezes você disse, vou começar a economizar mês que vem, ou dessa vez eu não vou comprar nada, e mesmo assim acabou comprando. Não porque você seja irresponsável, mas porque o cérebro humano nunca foi projetado para viver no mundo atual. Ele foi criado para sobreviver, para buscar recompensas rápidas, para evitar perdas, para aproveitar oportunidades. O problema é que hoje existem oportunidades demais, promoções demais, anúncios demais, estímulos demais, e cada um deles disputa a mesma coisa, a sua atenção. Talvez por isso economizar seja tão difícil para tanta gente. Não porque as pessoas sejam preguiçosas, nem porque sejam ruins com dinheiro, mas porque estão tentando usar um cérebro de milhares de anos atrás em um mundo construído para explorar exatamente as fraquezas desse cérebro. E isso muda completamente a forma como você enxerga suas decisões. Porque quando você entende como o seu cérebro funciona, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você percebe a urgência artificial, você percebe a manipulação, você percebe o impulso e, principalmente, você percebe o momento exato em que está prestes a tomar uma decisão que talvez nem seja sua. E talvez esse seja o verdadeiro segredo para gastar menos. Não é ter mais força de vontade, não é ganhar mais dinheiro e nem encontrar uma fórmula mágica. É simplesmente perceber. Perceber o que está acontecendo, perceber por que você quer comprar, perceber quem está tomando a decisão, porque no final das contas, o maior inimigo da sua carteira talvez nunca tenha sido o preço das coisas. Talvez sempre
sempre tenha sido algo muito mais próximo, algo que esteve com você durante toda a sua vida, o seu próprio cérebro.